recebo um homem que transformou um dos produtos mais tradicionais de Portugal numa marca reconhecida dentro e fora do país. Começou a trabalhar muito jovem, construiu uma carreira na restauração, tornou-se empresário, chefe, comunicador e uma verdadeira força da natureza nas redes sociais. É direto, irreverente, apaixonado pelo que faz e a prova viva que a idade não tem limites. Hoje, eu decido. Recebemos o chefe Júlio Fernandes, o homem que decidiu fazer do bacalhau muito mais do que um prato. Fez dele uma verdadeira identidade. Chefe Júlio, é um gosto. É um gosto também. E obrigada por ter aceito. Eu aceitei com muito gosto porque eu sou um homem de desafios. E, como sabe, eu não sei o que é que me vai perguntar. É um desafio, mas estou aqui, principalmente para quem nos está a ver e ouvir, com muita vontade de fazermos um bom programa. Vamos fazer, com certeza. Diga-me, para a pergunta de abertura, eu pensei, quem era o chefe Júlio Fernandes antes de ser chefe Júlio? Pois, mas é que o seu programa é muito curtinho. Pois, mas tem que ser mais objetivo. Vamos ver se eu sou objetivo o suficiente. Eu tive a felicidade de nascer na maternidade Alfredo da Costa. E digo que tive a felicidade porque, desculpa a expressão, eu não mamei nos peitos da minha mãe. Fui direitinho para a casa dos meus padrinhos. E às vezes há as pessoas que dizem eu não tenho pais, não sei o quê, fui criado. Eu tenho a felicidade de ter tido 2 pais adotivos que me criaram de uma forma incrível. Eu fiz escola primária muito cedo. Quando fui para a escola já sabia ler e escrever, graças a eles, que acho que investiram tudo, e não eram pessoas ricas, mas eram ricas de saber, e conseguiram fazer de mim quem sou hoje, embora eu tenha uma estrela do Espírito Santo dentro de mim. Porque eu olho para trás e pergunto, mas Júlio, o que é que aconteceu? Tu fostes um menino na escola que não eras grande aluno, eras um aluno mediano, e por isso muito cedo quiseste sair de casa para ir trabalhar. Depois eu fui trabalhar na restauração até casar, 1975, e depois de casar veio aquele conflito que há sempre entre um homem que quer trabalhar ao sábado e ao domingo e uma mulher que não trabalha ao sábado e ao domingo. Fui vender vinhos para poder estar em casa, mas aquilo não era a minha vida, e fui convidado para um restaurante. Fui convidado para um restaurante para ser o gerente daquele restaurante. Tinha 22 anos, era o restaurante Karachi, onde já não existe, e por isso podemos falar à vontade. Mas antes disso eu trabalhei num restaurante mental. Eu gosto muito de dizer isto porque hoje, quando passamos no Saldanha, vemos ali aquele grande sede de um banco hoje em dia, mas eu trabalhei lá, no sítio onde a Laura Alves, a grande Laura Alves, foi, digamos, uma grande artista que tinha um café, restaurante, do melhor que havia em Lisboa na altura. Depois saí e fui para o 70, o primeiro centro comercial, onde havia uns gelados fabulosos e onde eu também aprendi. No 25 de Abril estava no restaurante caseiro e vivi com toda a nomenclatura da Revolução. Eram meus clientes diariamente. Isto deu-me logo aí um certo know-how. Mas depois de casar, fui trabalhar para a Carris. Eu fui empregado da Carris. Entrei como agulheiro, entrei como limpa-vias. Depois fui cobrador de elétricos, cobrador de autocarros, motorista de serviços públicos e guarda-freio, que é uma coisa que eu tenho uma saudade imensa de guiar elétricos. Mas pronto, não pode ser. Mas não estava satisfeito, e é essa situação. Eu fui sempre um lutador e continuei. Fui trabalhar para o Crédito Perdial Português. Eu hoje Foi meu colega também. Eu hoje sou reformado do Santander. Que giro. Que é a instituição que, digamos, mensalmente me deixa ficar na minha conta algum dinheirinho, que é sempre bem-vindo. Que dá sempre bem-vindo. Mas depois trabalhei na UGT, trabalhei no Sindicato dos Bancários, onde fui dirigente de uma e de outra instituição. Hoje sou membro da Associação de Restauração e Hotelaria, que é a Aresp, e sou membro da Comissão Executiva do Turismo de Lisboa. Como vê, isto está aqui. Cada uma destas tem a sua história, exatamente. Dá para contar uma história de muito tempo, ainda assim alonguei-me um bocadinho. Não, mas esteve muito bem. Agora diga-me, se tivesse que determinar uma decisão que efetivamente mudou o rumo da sua vida, se fosse só uma, qual é que teria sido? Eu tenho que ir à procura daquela que me deu, digamos,
o know-how suficiente para ser quem sou hoje. E essa foi, sem dúvida nenhuma, a altura em que eu estive na UGT, União Geral de Trabalhadores. Sim. Eu fui abaixo do secretário-geral, era o secretário nacional executivo, desenvolvi uma série de projetos na área, uma coisa que é muito querida, que é a exclusão social. Sim. Eu criei um departamento dentro de uma central sindical que se devia preocupar com os trabalhadores e que eu sempre defendi que se devia preocupar com a pessoa. Com a pessoa. Porque a pessoa é trabalhador, mas depois vai ser aposentado. A pessoa é trabalhador, mas depois tem conflitos porque perde o emprego, fica desempregado, tem problemas familiares, tem problema de habitação. Às vezes não são circunstâncias até externas, são muitas internas, exatamente, não é? Muitas delas. A maior também parte ligado delas. à formação. Por causa disso mesmo, as pessoas precisam de ser formadas para a vida, que é uma coisa que às vezes as pessoas não... Fazem não formações, têm esta mas depois noção. ao fim de 30 dias não é nada. Porque decidiu apostar no bacalhau, quando muitos diriam, isso é só mais um prato. É verdade, mas olha, o bacalhau é tão só responsável. Nós estamos numa casa aqui a gravar este podcast que é de pessoas que eram do Brasil, mas eles não sabem que o bacalhau é o responsável por se ter descoberto o Brasil em 1500, Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, Porque, exatamente. de facto, foi o bacalhau que ia no porão dos barcos que permitiu que eles chegassem tão longe durante viagens de 6, 7, 8 meses, em que o bacalhau era, digamos, o produto mais importante para a subsistência deles. Agora, o bacalhau é da história. E eu amo o bacalhau pela história. Também por uma circunstância que aqui não é lá muito famosa, mas é a vida. É vida. As mortes que o bacalhau, digamos, acabou por causar por causa da pesca, sempre em lugares muito gelados, sempre com mares muito encapelados, sempre com a necessidade de... Hoje não é assim, mas durante muitos anos a nossa frota pesqueira, oriunda quase sempre dali da zona de Aveiro, trazia, digamos, para lá, digamos, vidas que não voltaram. O bacalhau é uma história constante e eu posso lhe falar muito de bacalhau. E é maravilhoso, porque eu adoro bacalhau. Qual foi o maior erro empresarial que cometeu e quanto é que isso lhe custou? Grande pergunta. Porque a resposta, digamos, não é aquilo que está à espera, de certeza. Eu não tenho noção de ter cometido erros empresariais. Pode não ter cometido também. Não tenho noção. Ou vê-los como aprendizagem, não é? Não tenho noção. Aquilo que mais me custa enquanto empresário é ajudar as pessoas e de repente vou-lhe dar uma história. Há uma pessoa que não tem documentos, quer trabalhar no meu restaurante. Eu faço com que a pessoa possa, eu correndo o risco, auxílio à imigração ilegal, claro. É como isso se chama, e é crime, dá hoje pelo menos 4 anos, a senhora que é advogada sabe, é verdade. de prisão. Mas eu investir nas pessoas é muito importante. É fundamental. E ela teve o cartão de residente. Isso é ser líder. E chegou ao pé de mim e disse-me, chefe, obrigado por tudo que fez por mim, amanhã já não venho. Maravilhoso. Ou seja, também o usou para... Tenho um outro... Mas isso acontece, Tenho chefe, uma outra coisa que passou agora há pouco tempo na televisão e que foi um convite que me fizeram porque eu tirei, já é o terceiro, mas naquela altura era o segundo, tirei-o da rua de arrumar carros e foi lavar louça. E teve um mês a trabalhar comigo e eu estava muito feliz com ele, de tal maneira que até as pessoas sabendo, levaram um convite para ir à televisão e eu já não pude levar essa pessoa, levei outro, porque essa pessoa no dia em que recebeu desapareceu. Portanto, são essas circunstâncias que eu acho... É assim, digamos que nunca se perde, não é? Aprende-se ou ganha-se. Eu fico desiludido com isto e talvez às vezes perguntam, mas falhaste de alguma coisa? Eu acho que não falhei, eu acho que as pessoas falharam. Bem-vindo ao meu mundo. Hoje fala para milhões nas redes sociais. Em que momento percebeu que já não bastava só cozinhar bem, que também era importante comunicar e uma comunicação estratégica? E no marketing digital, essa comunicação é estratégica. E eu vou-lhe deixar um segredo aqui, não diga a ninguém. É que foi tudo sem ter noção do que estava a fazer no início. Eu achava que sempre fui uma pessoa, digamos, de ler muito, de conhecer muito. Eu lembro-me de estar em Bruxelas, numa altura em que estava no UGT, e havia uns livrinhos na FNAC que cá nunca houve,
que em francês mais ou menos era o que é que sei, o que é isto? O que é isto? E depois falava, digamos, em tudo aquilo que você pode imaginar, desde cascas de amendoim a projetos muito grandes. E eu ia fazendo a coleção, cada vez que ia a Bruxelas comprava 2 ou 3. E isso, digamos, uma vez eu li um desses livros que é A Revolução Digital. E quando nós começámos a ter acesso digamos, a programas do Instagram e de outro tipo de informação digital, eu perdi muitas horas a ler isso e comecei a perceber que é um mundo E quem não é visto não é está esquecido, no não é? seu início. Essa é que é a Claro. notícia. É que tudo isso que já aconteceu ainda não é nada, porque isto vai, como eu nos meus podcasts às vezes falo e digo, é só mais um ano, ano e meio, e vocês têm não só esta imagem, mas o cheirinho que vai aqui, porque é verdade, vocês vão ver. Eu Dentro acredito de algum que sim. tempo o cheiro vai chegar a casa, não sei como, Mas vai chegar. acredito. Vai chegar. Na sua opinião, o que envelhece primeiro? O corpo ou deixar de sonhar? Não, o que envelhece primeiro para mim é sempre o corpo. É sempre as mazelas, é sempre Há quem as pense que não. dificuldades. Não, o sonho que manda a vida, já dizia o poeta, e eu digo-lhe com muita certeza de que para mim há realidades que eu transformo em sonhos. E depois, quando os concretizo, fico muito feliz por isso. E tento passar aos meus netos, são 6, a vontade de apostarem nos seus sonhos. Porque, isso não, eu não consigo. Não, consegue. Vá à luta. É isso que a gente tem que deixar de mensagem lá para casa. Mas sabe que Viktor Franklin, que escreveu um livro maravilhoso, como sabe, dizia que quando observava nos campos de concentração de Auschwitz, sabia as pessoas que iriam morrer, que eram as que perdiam a esperança. E muitas vezes temos mesmo jovens, pessoas de 30 anos, que o corpo ainda não envelheceu e deixam que a mente e as tais circunstâncias internas as façam envelhecer, não é? Estou a provocá-lo, chefe. Não está a provocar, está a dizer exatamente algo que eu penso. É que nós temos que lutar. Temos. Muitas vezes lutamos contra uma doença e procuramos soluções para curar essa doença. Às vezes não encontramos. Mas na nossa mente, nós temos que ter força, e às vezes não temos que precisar de ajuda, temos que ter força para encontrar, digamos, o antídoto mais adequado para não pensar só no mal. Sem dúvida. Eu sou daqueles que acredito que nós temos Deus no nosso corpo, o Espírito Santo nos acompanha e nós só temos é que fazer com que essa virtude, porque há pessoas que não conseguem ver isso. É querer para ver e não ver para querer, não é? É o que eu acredito também. Muito isso. Sem dúvida. Na cozinha, aprende-se primeiro a cozinhar ou a liderar pessoas? Ou uma está indubitavelmente ligada à outra? O que sentiu para si na sua experiência? Vamos ver. Não faz sentido nenhum estar numa cozinha e não saber o que é que se está a fazer. Eu já não consigo ultrapassar isso. Mas durante muito tempo, embora o faça ainda hoje, só que eles já não acreditam. Durante muito tempo, para ganhar, digamos, ou melhor, para transmitir a consciência do bem e do mal, eu entrava na cozinha com um prato acabado de dizer e perguntava aos meus colaboradores: quem é que fez isto? E eles diziam sempre, toda a gente muito aflita, e diziam: foi ele. Não, fui eu. Sempre muito aflitos. E eu disse: mas quer saber quem foi? Fui eu, chefe. Parabéns, isto está fantástico. E a partir daí, São as tais crenças. Quero falar contigo. Ficam logo em pânico. a motivação para que as pessoas se sintam, digamos, muito Acolhidas. realizadas por saberem que alguém, porque eles não têm noção que o alguém está lá fora. Sem dúvida. Há uma pergunta essencial para os meus novos empregados: quem é o teu patrão? O senhor. Não. Eu aqui sou apenas um intermediário. O teu patrão está ali sentado. O teu patrão é aquela pessoa que tu tens que tratar muito bem. Porque ela é que nos vai, a vocês e a mim, digamos, transformar num êxito ou em algo que Num as fracasso. pessoas não acompanham. Por isso,
Eu diria que está intimamente Muito ligada à ligado. pergunta, mas liderança na cozinha é É essencial. essencial e fundamental. Aliás, liderar a tua vida antes que te liderem a ti e antes Pois, que o mas trabalho te lidere a ti, não é? sim, mas isso Não é para também todos. há pessoas que, digamos, têm um foco só no trabalho e esquecem-se que o trabalho é muito importante, mas a colaboração de todos é mais Mais importante importante ainda. ainda. Em todos os prémios que eu tenho recebido, há uma palavra, há uma frase que eu digo sempre. Queria agradecer aos meus colaboradores. Eu apenas estou aqui a representá-los. Maravilha. Há chefes com mais ego do que talento? Infelizmente há. Pois. Infelizmente há. E há chefes que não têm a noção de quanto é efêmera a nossa carreira. Há chefes que, digamos, são chefes antes de serem cozinheiros. Muitas vezes perguntam qual é a sua profissão. Atualmente eu sou chefe de cozinha, mas a minha profissão é cozinheiro. Porque se não fores cozinheiro, não consegues ser um chefe que perceba todos os constrangimentos que vão desde a entrada e a necessidade de obrigar. E eu sei do que falo porque tenho uma equipa com 17 pessoas e tenho 2 portugueses. Portanto, eu tenho que lidar com mentalidades e culturas completamente diferentes. Desde aquele que não come vaca àquele que não come peixe. Desde aquele que reza para começar àquele que não pode ver a religião. Porque a religião trouxe-lhes na sua terra natal problemas. Gerir tudo isto, ainda por cima com um sorriso nos lábios, que eu sou muito criticado de dar confiança. Tenho um sócio feito por mim, que se chama Henrique Fernandes e que é meu filho, trabalha comigo. E normalmente diz-me: ó pai, tu dás muita confiança ao pessoal, ó pai, tu não te pões no teu lugar, tu hoje em dia és visto como uma referência. E eu digo: não, eu sou visto nada por uma referência, eu sou visto por uma pessoa que gosta de comer, gosta da história do bacalhau, mas gosta principalmente de pessoas. E os meus empregados são essenciais para que isto funcione assim. Tenho que lhes dar algum carinho. E essa sua empatia é uma grande característica do grande ser humano que tem sido. E é. Às vezes. Se pudesse voltar, tem dias, é como todos. Se pudesse voltar aos 30 anos, que conselho daria meu Deus. ou dizia ao Júlio? Olha, eu ao Júlio dizia: vai para a frente, tens 70 anos, estás, digamos, com muita experiência e os 30 anos trouxeram-me essencialmente vontade de fazer mais. Boa. A gente aos 30 anos tem vontade de fazer mais, mas eu tenho uma notícia para lhe dar. Eu continuo com muita vontade de fazer mais. E que assim se mantenha, se Deus quiser, assim e a mim. Que decisão continua por tomar? E que ainda não tomou e acredita que poderá ainda tomar? Eu posso vir a tomar, mas não é tão depressa. Não pensem que se vão livrar de mim. É a reforma. Eu hoje sou reformado de 2 entidades, mas a verdade é que continuo com a mesma vontade. Se calhar mais. Porque houve uma altura que dizia que já chega, está tudo bem. Atingi os meus objetivos. Sou dono de um restaurante, porque foi durante muitos anos uma frase que eu dizia: eu não vou ficar realizado enquanto não tiver um restaurante meu. Mas eu hoje já tenho esse restaurante. E você sabe que eu agora queria ver os meus netos casados. Agora já passou para uma nova etapa, não é? Que é como é que eu posso ser útil no desenvolvimento da vida das minhas netas e do meu neto, que Deus também me bafejou de sorte, porque é tudo gente muito boa. Deus só dá também o que se merece, capaz, não é? gente muito capaz, gente que tem ótimas notas, gente alegre, e eu acho que transmito isso aos meus netos, sendo que depois as pessoas também veem não sei o quê, mas veem e fazem-me convites para eu levar os meus netos à televisão, por exemplo, como vai acontecer na semana em que estamos a gravar este podcast. Que giro, que maravilha. Sem pensar muito, respostas rápidas. Portugal ou Brasil? Portugal, sempre. Sucesso ou tranquilidade? Isso é uma pergunta muito bem feita. É porque eu quero as duas coisas. Exatamente. Dinheiro ou tempo? Não, eu quero ter tempo. Essencialmente tempo. Disciplina ou talento? Não, tenho que ter disciplina, porque senão o talento não vale nada.
Liderar ou obedecer? Não, liderar sempre. Mas sem esquecer os ensinamentos dos meus tios, porque... E que as empresas não são família, apesar de tudo, não é? Exatamente. E obedecer, às vezes tem que ser. Obedecer à pessoa menos importante do restaurante, neste caso, que tem uma regra e eu tenho que obedecer a essa regra, porque senão estou a fugir ao exemplo e as pessoas depois não acreditam. Ele não faz, é porque não é importante. O exemplo é fundamental. O exemplo é fundamental. Mas também está associado ao seu conhecimento da pessoa que é. Se não souber, Sim, voltamos ao mesmo. É verdade, mas isso é a construção da nossa vida. Da nossa vida. Família ou carreira? É família. É família, sempre família. Nós sem família é difícil, mesmo que não seja a nossa. Mesmo que não seja a nossa. O melhor bacalhau, qual é? Quando faz essa pergunta, faz o melhor bacalhau em termos geográficos ou em termos de confecção? Para que os nossos espectadores vão comer o melhor bacalhau do mundo, qual é? Então vou gastar aqui um minuto para lhe dizer que o melhor bacalhau raramente se come em Portugal, que é o bacalhau das Ilhas Faroé. As Ilhas Faroé ficam entre a Noruega e a Islândia e têm, digamos, onde vivem, têm uma mistura das águas que, digamos, quem tem o gosto de saborear esse bacalhau, e nós temos 1 ou 2 restaurantes em Viana do Castelo onde se pode comer bacalhau das Ilhas Faroé. Infelizmente o meu fornecedor de bacalhau não aposta nisso, mas aposta em bacalhau da Islândia e da Noruega, são bacalhaus de água fria. Depois, recomendação para as pessoas, eu sei que tenho 3 pratos que eu já inventei e que são os mais comidos no meu restaurante, mas para quem quer conhecer bacalhau, é bacalhau cozido com todos. É aquele bacalhau em que nós estamos a provar o bacalhau e não a capacidade do chefe A ou chefe B de fazer aquele bacalhau. Bacalhau cozido é o bacalhau, digamos, onde nós conseguimos sentir o sabor, sentir a textura, sentir tudo aquilo que é real no bacalhau. Ouviram este conselho? Vão ao restaurante e verão que é verdade, porque eu já experimentei. Se pudesse fazer-me uma pergunta, qual seria? Ai, meu Deus! Olha, nunca me lembrei de utilizar essa circunstância, mas eu vou utilizar este bocadinho para lhe perguntar como é que entende que este tipo de relação com a liderança pode favorecer os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, como quiser. Eu acredito que a liderança é uma construção. E também pela minha história de vida, o que eu verifiquei é que há muito ego. Há muitos gestores que dizem que são líderes, há muitos líderes que até são uns bons líderes, mas têm razões internas e autossabotagens constantes que os impedem de ser uns verdadeiros líderes. Acredito que há muito show-off e os bastidores não são aquilo que muitas vezes se mostra nas redes sociais. Acredito que a autoliderança é consciência, é inteligência emocional e é conhecer pessoas diferentes, pessoas que efetivamente, mais do que um livro que tenham aprendido, têm a vida. Porque no fundo o conhecimento é poder, mas o que nós fazemos com ele é que marca a diferença. Mas a nossa experiência de vida, o nosso storytelling. Eu vejo pessoas mentoras de 20 anos a dizer que são mentoras. Eu com 20 anos não me considerava mentora de ninguém. Eu tenho 53 anos, decidi ser mentora, com um histórico, mas eu sofri no terreno. E acredito que estas sinergias e trazer pessoas como o chefe só engrandece a mim, que aprendo muito convosco e pratico muitas lideranças que vocês trazem, experiências nas próprias formações, mas os nossos ouvintes que vos seguem também ter uma perspectiva diferente. Falar de liderança não porque é bonito, porque eu tenho que ser empático, eu tenho que ser isto, tenho que ser aquilo. Eu tenho que o ser, mas saber como é que eu tenho que o ser. E para mim é uma honra ter aqui pessoas como o chefe e agradeço-lhe imenso, e é esse o propósito que faz a tua mudança. Mas eu acertei assim na mousse. Na mousse, isso chama-se experiência. Quis-lhe deixar um bocadinho de brilho, porque o programa merece. E às vezes as pessoas não têm noção do que é que estamos a falar. Está a entrevistar um chefe de cozinha. É verdade. E não é isso que se pretende, não é isso que este programa pretende. E eu quis que fosse você a
transmitir aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, aquilo que estamos aqui realmente a fazer. Muito obrigada, muito obrigada. Agora completa a frase. Eu decido. Podes planar à vontade e olhar para a câmara. Eu decido o quê, espectadores? Eu decido é uma palavra que e é muito fácil, porque tudo isto depois leva atrás de si a importância das coisas. Eu decido ser feliz. E já é uma grande decisão. Foi um gosto tê-lo aqui comigo. Nada, aprender consigo. Eu é que lhe agradeço. Muito obrigada. Eu é que lhe agradeço e lembro que não se esqueça que tem uma grande iniciativa para levar à prática no Tagus Park, e eu vou fazer para que eu esteja lá também, porque quero assistir a esse Será um texto. gosto ter ali bem. a marca do nosso fantástico bacalhau do chefe Com Valeu. gosto, com muito gosto. Será um gosto. Obrigado. E muito obrigada de coração. Eu também lhe Obrigada. agradeço. Mais uma vez, como veem, um excelente podcast com pessoas muito especiais e pessoas que efetivamente passaram no terreno. Vejam do princípio ao fim, porque vale a pena. Esperem pelo próximo. Tenham um excelente dia. Foi o podcast Eu Decido do Faz a Tua Mudança.